Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Peço ao senhor secretário que leia um trecho da Bíblia. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém. Peço ao senhor secretário que efetue a chamada. Evaldo de Assis. Euclides Valdemar Beluz. Antônio Carlos Nogueira. Celestino Corrêa. Presente. Manivaldo de Campos. Presente. Benedito Roberto Bonelli. Presente. José Paz de Camargo Neto. Valderi de Campos. Dr. Exaltino Limpo Gomes. Presente. Neuza Balarim Ferreira. E Orlando Cardoso. Presente. Vamos agora então a execução do hino nacional.
Fora do expediente. Ofício número 320/99, recebido do excelentíssimo senhor prefeito municipal Edson José Marcos. Ofício 320/99. Boituva, 16 de abril de 99. Senhor presidente, pelo presente, vimos especialmente encaminhar a apreciação de Vossa Excelência e dos demais homens de dessa Casa de Leis o balancete referente ao mês de março de 99, conforme instrução 4/70 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sem mais para o momento, ensejo, prestamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. Ofício 329/99 do senhor prefeito Edson José Marcus. Senhor presidente, pelo presente vimos especialmente encaminhar a apreciação de Vossa Excelência e dos demais nomes de dessa Casa de Leis, o relatório sobre os gastos em publicidade referente ao primeiro trimestre, de janeiro, fevereiro e março de 99, conforme o artigo 115 da Lei Orgânica do município de Boituva, regulamentado pela Lei Municipal 687/91, de 16 de 4/91. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. Tendo preferência regimental, de acordo com o artigo 315 do Regimento Interno da Câmara, peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 7/99, de emissão do senhor vereador Euclides Valdemar Pelus. Requerimento 7/99. Senhores vereadores, com base no inciso 2 do artigo 16 da Lei Orgânica do município de Boituva, e inciso 3 do artigo 314 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Boituva, requeiro, em virtude da necessidade de tratar de assuntos particulares, licença no cargo de vereador, no período de 1º de maio a 30 de junho do corrente ano, termos em que pede deferimento, Boituva, 22 de abril de 1999, Euclides Valdemar Belussi, vereador. O requerimento número 7/99 do senhor vereador Euclides Valdemar Belussi está em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que fiquem em pé. Aprovado, portanto, a licença pelo período de 60 dias do senhor vereador Euclides Valdemar Belussi. Diante do que, então, nós convocaremos o seu suplente para a próxima sessão. Em tempo, eu gostaria que o senhor secretário fizesse a leitura da ata da sessão de 12 de abril de 99. Requerimento do vereador em discussão, em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, que discordarem que fiquem em pé. Aprovado, então, dispensa a leitura da ata. Ofício de 19 de março de 99, recebido de membros da diretoria da Fundação Luiz João Labronice. Senhores vereadores, tendo assumido no dia 11 de janeiro por indicação do Conselho de Curadores a diretoria da Fundação Luiz João Labronice, Hospital São Luís, iniciamos nosso trabalho dentro de diretrizes estabelecidas pelo referido Conselho no sentido de buscar
a profissionalização da entidade, encontrar soluções para reduzir o déficit mensal e ao mesmo tempo buscar o atendimento dos seus usuários. Nesse sentido, procuramos os serviços profissionais de pessoas habilitadas e com conhecimento de administração hospitalar para implantar as mudanças fixadas pelo Conselho de Curadores. Dessa forma, contamos com os serviços profissionais da senhora Bruna Maria Tereza Ripari Rondan, na área da administração hospitalar, e do Sr. Rubens Baca Rondan, na área de administrativa e financeira. Sabemos que toda mudança gera também a necessidade de mudanças nas atitudes de todos os que nela se relacionem. No caso específico do Hospital São Luís, as mudanças recaem nos usuários do sistema, no colégio clínico, nos funcionários administrativos e técnicos, como também na classe política, como intermediário, em muitos casos, no atendimento do cidadão. Estamos efetuando um trabalho profissional com a importante dedicação dos membros da diretoria executiva, que não tem medido esforços e horários para o alcance das metas estabelecidas. Dessa forma, ao mesmo tempo que queremos contar com a participação de cada cidadão, colocamos-nos, através dos profissionais que coordenam as mudanças e a reestruturação do Hospital São Luís, à disposição para esclarecer, se necessário, justificar cada decisão tomada. Acreditando no resultado positivo pelo trabalho sério e apolítico que estamos realizando, renovamos nossa disposição de continuar trabalhando em prol do Hospital São Luís. Atenciosamente, Presidente José Eurico Ferriel, Vice-Presidente Lélia Ladonice de Nadai, Secretário Antônio Carlos Nogueira, Tesoureiro Maurício Zucaroni, Provedora Célia Maria de Souza Melaré, Adjunta Noeli Costa da Silva Viana. Ofício convite recebido da Sindicato Rural de Itapetininga. Prezado senhor, o Sindicato Rural de Itapetininga, com a colaboração da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, o CAT, Regional de Itapetininga e Prefeitura Municipal, promoverá neste ano exposição agropecuária, industrial e comercial de Itapetininga no período de 14 a 23 de maio próximo. Os promotores do evento sentir-se-ão profundamente honrados com a sua presença à solenidade de abertura oficial, que acontecerá no dia 15, sábado, às 10 horas, com comparecimento de autoridades civis, militares, eclesiásticas, dos nossos associados, expositores e agropecuaristas. Na expectativa de contarmos com tão ilustre participação, para maior brilhantismo do álcool, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Amaury Elias Xavier, Presidente da Comissão Organizadora. Portaria número 799, de 30 de março, da mesa diretora desta Câmara. Portaria 7/99, de 30 de março de 99. Designa a funcionária responsável pelo controle do patrimônio da Câmara. Decide, artigo 1º, fica designado o funcionário, o senhor Marcelo Carvalho de Mello, chefe do expediente legislativo, cargo em comissão da Câmara Municipal de Boituva, para responder pelo controle do patrimônio dessa Casa de Leis, tendo em vista a desvinculação das contas com o Executivo Municipal. Parágrafo único. As funções citadas no presente artigo serão exercidas sem alteração nas atuais vencimentos do referido funcionário. Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala de Sessões, 30 de março de 1999. Mesa da Câmara. João Pedro Pacheco, Presidente. Benedito Roberto Bonelli, Vice-Presidente. Luiz Reginaldo Penin, Primeiro Secretário. E Marivaldo de Campos, Segundo Secretário. Parecer do projeto de lei número 15/99. Parecer do projeto de lei 15/99. Pelo projeto de lei acima especificado,
o prefeito municipal cria 3 cargos de diretor de escola, sendo um de provimento efetivo para a educação infantil e 2 de provimento em comissão para o ensino fundamental. Com a municipalização do ensino, a exigibilidade de cargos criados pelo município para sua execução, sem os quais as unidades de ensino praticamente não funcionam. Os cargos criados destinam-se 1 para ensino infantil e 2 para ensino fundamental, sendo o primeiro de provimento efetivo, ou seja, ocupado por pessoa regulamentada, aprovado em concurso público de provas ou provas a título conforme a legislação da Secretaria da Educação. Os outros 2 cargos destinam-se à ampliação da rede municipalizada, através do novo convênio firmado entre o município e a Secretaria de Estado de Negócios da Educação. Neste caso, o provimento dos cargos será de livre nomeação e exoneração do Executivo Municipal. O aspecto legal, nada temos a opor à propositura em tela, sendo, portanto, necessária a criação de tais cargos, conforme esclarece o senhor prefeito no corpo do projeto ora em exame. Esta comissão, pelos seus membros, que ao final subscrevem, opinam pela remessa do projeto à consideração do plenário. Sala das Comissões, 23 de abril de 1999. Justiça e Redação. Valdemir de Campos, presidente. Neuza Balarim Ferreira, vice-presidente. Celestino Correia, membro. Finanças e Orçamento. Celestino Correia, presidente. Orley Ivan Cardoso, vice-presidente. Isaltino Olímpio Gomes, membro. Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Isaltino Olímpio Gomes, presidente. Antônio Carlos Nogueira, vice-presidente. Euclides Belussi, membro. Parecer do projeto de lei número 3/99. Da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 3/99. Pretende o presente projeto de lei mudar a denominação da Feira Livre Municipal da Rua José Ângelo Villagione, passando a denominar-se Feira Livre Antônio Fogaça de Paula. Quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico, não vemos qualquer obstáculo para sua aprovação, preenchido todos os requisitos previstos em lei. Diante do exposto, e nos termos do presente projeto de lei do Legislativo, as comissões permanentes abaixo, representadas pelos seus respectivos membros, são de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 22 de abril de 99. Comissão de Justiça e Redação. Valdemir de Campos, presidente. Neuza Balarim Ferreira, vice-presidente. Celestino Correia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Celestino Correia, presidente. Orley Ivan Cardoso, vice-presidente. Isaltino Olímpio Gomes, membro. Eu não sei se eu entendi direito, mas parece que meu parecer fala de mudar. Eu tinha observado isso, porque na verdade a Feira Livre não tem nome, né? Então não é bem uma, quer dizer, dá denominação. Né? Mas eu acho que isso não muda muito o parecer. Parecer do projeto de lei número 4/99. Da Comissão de Justiça e Redação da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei 4/99. Pretende o presente projeto de lei mudar a denominação da estrada PTV 175, passando a denominar-se Estrada Natália Módulo. Quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico, não vemos qualquer obstáculo para a sua aprovação, preenchido todos os requisitos previstos em lei. Diante do exposto e nos termos do presente projeto de lei do Legislativo, as comissões permanentes abaixo, representadas pelos seus respectivos membros, são de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 22 de abril de 1999. Comissão de Justiça e Redação. Valdemir de Campos, presidente. Neuza Balarim Ferreira, vice-presidente. Celestino Correia, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Celestino Correia, presidente. Orley Ivan Cardoso, vice-presidente. Isaltino Olímpio Gomes, membro. Requerimento número 8/99, de autoria dos vereadores João Pedro Pacheco e Neuza Balarim Ferreira. Senhores vereadores, considerando
a necessidade legal da municipalizar o trânsito e assim regulamentá-lo imediatamente. 2. Que diante dos inúmeros problemas de trânsito e de segurança pelos quais tem passado o município, este é o momento propício para agilizar os estudos de implantação de uma estrutura mais ampla que envolva todos esses aspectos. Número 3. Os transtornos que causam os caminhões de carga que somente utilizam as vias do município para desviar do pedágio. 4. O grande montante de veículos de passeio, cerca de 1.000 diários, que também passam pela cidade para desviar do pedágio. 5. Que a implantação de uma estrutura ampla e competente, certamente, além de normalizar todas as questões de trânsito e de segurança, poderá gerar receitas substanciais para o município, o que proporcionará sem gasto extras uma melhor manutenção de todas as vias de tráfego intenso, além de criar condições para a segurança no município, tem um controle mais efetivo e moderno com a implantação de equipamentos especiais. 6. Que se implantado um sistema adequado, moderno e necessário, estaremos proporcionando uma melhoria na qualidade de vida do cidadão. 7. Que agilizando bem, estruturado um sistema de trânsito, dará estas condições para que possamos aplicar com melhor resultado a educação de trânsito nas escolas e na comunidade como um todo, mediante inclusive da criação da Semana Municipal do Trânsito e da Segurança. 8. Que a implantação do sistema adequado e moderno permitirá controlar todos os veículos que entram e saem do município. 9. Que se implantado um bom sistema que traga resultados positivos, certamente o município então poderá contar com o apoio da indústria e comércio para a manutenção e melhoria do sistema de controle propostos. Diante do exposto, os vereadores que essa subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Boituva com as seguintes propostas. 1. Municipalização e regulamentação urgente do trânsito. 2. Que por ocasião dessas providências sejam implantadas as seguintes medidas: restrição de tráfego de caminhões na área central, utilizando-se de outras vias, como a da SP-129 e acesso do Alval Paraíso, mediante inclusive o aumento de pedágio municipal de 1,5 vezes o valor cobrado na Castelo Branco, com funcionamento 24 horas, permanecendo isentos dos caminhões com placa de Boituva ou que estejam fazendo carga e descarga em estabelecimentos do município. Que seja então efetivada a cobrança do pedágio aos veículos de passeio, a razão de 50% do valor cobrado na rodovia Castelo Branco, de todos aqueles que estejam somente de passagem no município, com o objetivo de não pagar pedágio. Que sejam isentados os veículos com placa de Boituva, os quais residem em Boituva, ainda que em outra placa, e aqueles que mantêm em Boituva propriedades e ainda aqueles cujo destino de viagem seja Boituva, em visita a parentes e amigos ou negócio. Para o pleno funcionar dessa medida, propõe o cadastramento em área específica nos pedágios dos interessados, mediante a utilização de um selo adesivo que será fixado no para-brisa do veículo, que faça referência ao município dos tipos: Amo Boituva, Boituva capital do paraquedismo, Boituva, a porta do interior. O outro slogan a ser criado em concurso junto às escolas: que a mão de obra utilizada para o monitoramento, fiscalização e educação seja constituída de estudantes de nível médio e universitário, residentes no município, para uma carga horária de 6 horas diárias, mediante amplo treinamento. Que o Conselho, o Jari e o Fundo Municipal de Trânsito sejam constituídos com os representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Polícia Civil e Militar, OAB, despachantes, CDL, Associação Comercial, Industrial e Agrícola, CONSEG, sindicatos, escolas representantes de caminhoneiros. Que seja ainda estudada a possibilidade de implantação imediata de projetos que regulamentem estacionamento na área central, tipo Zona Azul, com custos bem acessíveis, com possíveis redução de custo para comerciantes e isenção por 20 minutos de estacionamento.
que a curto prazo, diante de considerável arrecadação que o município poderá obter com a municipalização e o pedágio, seja implantado o sistema de cancela com circuitos e câmeras de vídeo em todas as entradas da cidade e em determinadas vias do município, como da central de controle em local definido em conjunto com a Prefeitura, Câmara, Polícia Civil e Militar e Guarda Civil Municipal. Que sejam então firmados os convênios necessários com o Estado. Sala de Sessões, 21 de abril de 1999. João Pedro Pacheco, vereador e presidente da Câmara. Neuza Balarim Ferreira, vereadora. O requerimento número 8/9, de autoria dos vereadores João Pedro Pacheco e Neuza Balarim Ferreira, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Eu não vou entrar no mérito da proposição, porque ela é antirregimental, contraria o artigo 221 do Regimento Interno e o artigo 2º da Constituição Brasileira. Eu vou entrar no mérito dessa apropriação, desse apostamento dos dois vereadores, senhor presidente, tomaram dessas medidas, dessas indicações que foram feitas aqui nessa Câmara, de tal modo que isso se tornou uma demagogia, uma politicagem barata. E todas essas indicações já foram feitas nessa casa. Eu mesmo, há 2 anos atrás, entrei com o pedido de zona azul na cidade. Vangloriar de uma coisa que é dos outros é demagogia. Publicar no jornal também, noticiar uma coisa que não é oficial ainda, é mais grave ainda. Né? Então, meu protesto, de tal modo que existe 3 cabeças pensando nessa casa, não 2 apenas. E eu encaro essa proposição como uma apropriação dos pensamentos dos outros 11 vereadores. O vereador Exaltino, realmente, muitos fizeram indicação. Eu fiz indicação para o trânsito, o vereador João Pedro fez indicação com respeito à Zona Azul e a muitos outros. Eu acho que o senhor está indo para um caminho como se já fosse aprovado, fosse o projeto. Não é um projeto. O projeto quem vai mandar vem do Executivo. É o senhor prefeito que vai fazer o projeto. Aí está nós fizemos para poder orientar e ver. Eu acho que se o senhor leu bem, se o senhor ouviu bem o requerimento, não é só uma indicação para a Zona Azul e uma outra coisa qualquer. Aí envolve não só o trânsito de Boituva, que todo mundo sabe que precisa urgentemente ser municipalizado. E aí não envolve só uma Zona Azul, envolve trânsito, envolve educação, envolve segurança. Eu acho que para isso não adianta se fazer indicação só para a Zona Azul, uma indicação para uma outra coisa. Aí foi estudado uma forma de se utilizar os estudantes para se fazer esse contato com as pessoas que vêm de fora, que tenham chácaras aqui em Boituva, e que para isso tentar convencê-los a transferir o seu carro para cá, documentação, porque envolve receita para o município. Eu acho que aí não é só uma indicação. Acho que aí foi um pensamento a 2, realmente, mas eu acho que não passou pela cabeça de nenhum vereador isso. E
O pedágio, como o João Pedro disse, ele realmente falou em pedágio para se cobrar carros aqui em Boituva. E ele mesmo disse que foi mal interpretado. Agora, o que nós estamos tentando fazer é para que todos possam olhar bem para isso daí e ver que não é só uma indicação. Isso daí foi pensado muito, foi estudado e vai envolver 3 coisas que são principais para o município, que é o trânsito, que é a educação, que vai envolver os estudantes para participarem desse projeto e envolver a segurança também, que é o que mais pede no município. Agora, isso daí não é um projeto. O projeto vai vir do seu prefeito. É uma sugestão que nós estamos fazendo e eu não vejo por que o vereador se exaltou tanto, ficou tão... Porque, realmente, indicações fizeram muitas, mas eu acho que ninguém fez uma indicação a esse nível envolvendo segurança, educação e o trânsito. Como a nobre colega deixou bem claro que é indicação e não requerimento. Não deixei claro que é indicação. Eu disse que fizeram muitas indicações. Ah, sim, tudo bem. Sobre essa propositura. Recentemente, a deputada Célia Leão entrou com uma indicação na Assembleia pedindo para Boituva passar a ser estância turística. Agora surge essa proposição com a possibilidade de ser cobrado pedágio dos carros que entram na cidade. Esta proposição, no meu entender, é indicação, não requerimento. De acordo com o nosso colega disse, artigo 221 do Regimento Interno. Gostaria de deixar claro também que eu sou contrário a esse requerimento. E contrário também à cobrança de pedágio dos carros que entram na cidade. Então, já que vamos fazer, como a nobre colega falou, de fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha então, direcionada para as pessoas que visitam Boituva no final de semana para transferir as taxas para a cidade, já que 50% do IPVA ficaria no nosso município. Só isso, Zé. E o que nós pedimos aí? Exatamente isso. Mas não simplesmente uma campanha indo diretamente ao proprietário. Eu acho que aí teria que ter os estudantes para conversar, para analisar, entende? E tentar convencê-los. Agora eu não vejo por que essa exaltação toda. Será que é porque saiu em nome meu e do vereador João Pedro? E foi pelo que o vereador Valmino disse, que nós nos apropriamos de indicações. Eu não vejo por que isso. Eu acho que a municipalização, todo mundo tinha direito de fazer alguma coisa. Até agora não foi feito nada. Há quanto tempo está aí? Eu acho que isso daí é uma sugestão. Entendeu? Uma indicação. Agora, uma sugestão. Um requerimento nós enviamos. Requerimento, Agora. artigo 221, requerimento. Não é permitido dar forma de requerimento a assunto que constitui objeto de indicação, sob pena de não recebimento. Na minha opinião, isso é uma indicação e não uma Olha, esse é o presidente, assunto, esse assunto do presidente. Esse assunto do presidente. Isso aqui é um requerimento, sim, porque é uma proposta. É uma proposta de projeto a requerimento e esta presidência define por requerimento, sim. Dá licença. Bom, o que me consta foi criado aqui dentro da Câmara uma comissão para analisar o trânsito e fazer as propostas lá para o Executivo. E eu faço parte dessa comissão, mas o vereador Nivaldo também. Então eu gostaria que, se for votado o requerimento, nós apresentássemos então como forma de indicação ao seu prefeito essas nossas propostas dessa comissão que foi criada aqui, que é a vereadora Neuza, eu, o Nivaldo, né? E provavelmente o presidente da Câmara, João Pedro.
Eu gostaria então que nós formulássemos esse pedido dessa comissão, entrasse aqui nessa casa de lei em forma de indicação. Eu gostaria de passar a presidência por alguns minutos ao vice-presidente. Eu acho o seguinte, eu acho que o caro colega aí, vereador Zaltino, está bastante enganado sobre a colocação dele. Tá? Aqui ninguém está fazendo demagogia não, viu, vereador? Aqui nós estamos trabalhando, sim. Tá? Não foi o senhor, tá, que marcou, tá, e convidou o prefeito para participar de uma reunião para tratar de assunto de trânsito junto ao secretário de administração em São Paulo, ou melhor, junto ao secretário de transporte. Tá? Com certeza não foi o senhor que algum dia apresentou alguma indicação sobre municipalização de trânsito aqui. Tá? Tanto que esse projeto de municipalização de trânsito, se o senhor quiser uma informação mais detalhada, a única pessoa aqui em Boituva, o único vereador aqui em Boituva que fez um projeto de municipalização de trânsito, que colocou no papel, foi esse vereador aqui. Eu tenho no meu escritório, no meu computador. A prefeitura hoje tem 2 modelos de projeto de municipalização de trânsito, e quem passou esse projeto para a prefeitura foi esse vereador aqui. Que eu me lembre, a única indicação que foi feita aqui através dessa Câmara, relativamente ao trânsito, foi sobre a Zona Azul que o senhor fez no primeiro ano de mandato. E que o senhor fez uma indicação e não aconteceu absolutamente nada. Tá? Que ninguém, aparentemente, nem ouviu a sua indicação. Tá? Pelo que me consta, daqui não saiu nenhuma proposta de que o universitário fizesse algum trabalho de trânsito no município de Boituva. Acho que é a primeira proposta que está acontecendo. Sobre a cobrança de pedágio de veículos de passeio, a única indicação que saiu de dentro dessa Câmara foi minha. Não conheço nenhum outro vereador que fez essa indicação. Já disse aqui, inclusive, que fui mal interpretado por isso. Tá? Com relação ao senhor Marivaldo, tá? Eu estou pedindo cobrança aqui de carros que passam por Boituva que desviam do pedágio. Eu acho que o senhor não entendeu bem. Eu acho que o senhor não está ouvindo direito. Tá? Eu não pedi aqui para cobrar pedágio de turista que vem para Boituva. Tá? Aqui está indicado que as pessoas que têm o destino Boituva não é cobrado pedágio. Acho que é melhor o senhor ouvir direito o que está escrito aqui. Tá? De um outro lado, tá? Nós estamos aqui indicando, tá, que com a arrecadação, com o aumento da arrecadação em função da cobrança de pedágio, tá, esse dinheiro seja aplicado integralmente no trânsito e na segurança. Estamos indicando, inclusive, aqui que possa, eventualmente, ser estudada a possibilidade de colocar circuito de TV nas entradas de Boituva. Pelo que me consta, ninguém fez essa indicação aqui, exceto o seu Celestino falou alguma coisa numa sessão, não me lembro quando. Tá? Portanto, pessoal, isso daqui é novo. Isso aqui são ideias novas. A única coisa que foi tratada aqui, concreta, a única indicação concreta que saiu daqui de dentro da Câmara, foi a Zona Azul do senhor, e que até hoje não aconteceu absolutamente nada. Então nós não estamos aqui brincando de fazer demagogia, não, como o senhor está dizendo. Nós estamos trabalhando. Eu, semana passada, perdi meio dia de trabalho no meu escritório lá em São Paulo para estar numa reunião com o secretário de transporte. Eu não fui lá para brincar, não. Não fui lá para fazer demagogia, não. Tá? E para dizer que o projeto não é meu, na ocasião eu convidei o senhor prefeito municipal para me acompanhar no projeto. E convidei também o senhor secretário de administração, o senhor Francisco, para me acompanhar também nessa reunião. E essa reunião quem marcou fui eu. Se eu tivesse a fim de fazer demagogia, não convidaria o senhor prefeito, não convidaria o senhor Francisco. Isso aqui é sim uma proposta. É uma proposta. Se o prefeito amanhã vai acatar ou não, é uma outra história, tá? Mas nós estamos sim requerendo ao senhor prefeito que nos atenda, que analise a nossa proposta.
que se essa proposta for bom para Boituva, que ele coloque no projeto de municipalização de trânsito. Se não for, como não deve ter sido a indicação da sua zona azul, guarda no lixo e pronto. Não se fala mais no assunto. Agora, aqui ninguém está para brincadeira, não, viu, senhor vereador? Nós estamos aqui, sim, para desenvolver um trabalho. Aliás, é o que eu tenho feito sempre. Tá? Eu não tenho culpa, não tenho responsabilidade, tá? Se os vereadores, porventura, não tiveram tempo, ou não tiveram ideia, aí é uma questão particular de cada um. Tá? Quanto à comissão, senhor vereador Benito, eu indiquei uma comissão para acompanhar a municipalização de trânsito. Eu não convoquei uma comissão para emitir opiniões junto comigo ou com qualquer outro vereador sobre opiniões de trânsito. Ora, da mesma forma que eu e a vereadora Neuza estamos apresentando uma proposta, o senhor poderia, o senhor Nivaldo, que faz parte da comissão, poderia, ou qualquer outro vereador poderia. Ora, se essa proposta lá dentro para vocês que fazem parte de uma comissão da Câmara, acompanhar o assunto. Né? Aliás, essa proposta é minha e da vereadora Neuza. Eu não faço parte da comissão de trânsito. Eu estou fazendo uma proposta aqui, junto com a vereadora Neuza, como vereador, e não como participante de qualquer comissão de trânsito. Eu estou sim acompanhando e vou acompanhar a municipalização de trânsito, tá? Como presidente da Câmara Municipal. Acho que é minha obrigação acompanhar o assunto. Agora, essa indicação aqui não é da comissão da Câmara. Essa indicação, essa proposta aqui, tá? É de autoria de 2 vereadores. Tá? Agora, isso é uma proposta, não é uma indicação. Não é uma indicação, é uma proposta sim que estou levando para o senhor prefeito. Volto a repetir. Se ele quiser acatar, ok. Se os senhores quiserem aprovar a proposta, ok. Se vocês não quiserem, por favor, vocês saibam o que fazer. Senhor presidente, por favor. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, primeiramente. Tá? Isso aí. Sobre a cobrança de pedágio para os carros que passam em nossa cidade, nós temos muitas entradas em nossa cidade. Tá? Então, eu sou contrário à cobrança desse pedágio para carros. Isso ficasse bem claro. Tá? Só tem uma entrada aonde vai ser cobrado. Por quê? O pedágio. Mas por que só direcionar isso? Porque eles E para as pessoas que vêm do SP aqui para Eles ser? estão cortando o pedágio. Será que você não entendeu isso? Então, O vereador não leu direito aí. De todos aqueles que estejam somente de passagem no município, com o objetivo de não pagar pedágio. Eu acho que o senhor não está entendendo. mas eles que não entendam que o senhor vai Eu perguntar ao vou pedir ao senhor secretário que dê uma cota para o vereador aí, que ele não está entendendo. Porque você vai perguntar É com o ele intuito vai. de não pagar pedágio, ou seja, é quem está deixando de passar para Castelo Branco, para passar por dentro de Boituva para não pagar pedágio. Tudo bem, mas só que se o motorista do automóvel chega e fala assim, não, eu estou passando na cidade de Boituva para almoçar ou jantar, vai ter, o que vai ter que fazer? Vai ter uma pessoa acompanhar ele, passar ele. Pô, brincadeira, mano. Vamos passar em Boituva para jantar, almoçar? Claro, o senhor não está falando aí. Não, então ele está de passagem, se ele está de passagem ele paga R$12. Então, eu vou perguntar, o funcionário vai perguntar para ele então. Mas para que nós estamos indicando essas meninas? Indicando essas meninas? Não estou indicando, nós estamos falando. O vereador está sendo engraçadinho. Não, colega. Eu falo que a indicação. Só vou dizer uma coisa. Não é a primeira vez que entra um requerimento nessa Câmara e que não querem votar e fazem e querem que faça como indicação. Não é a primeira vez. Pobre Certo? colega, não entenderam, ó. Estão direcionando já o dinheiro que vai ser aplicado na educação de trânsito. Será realizado uma semana da segurança. Ó, O senhor não conhece a legislação, vereador? Tá? A legislação de trânsito indica que o dinheiro do trânsito deve ser aplicado no trânsito. direcionado, então, indicação. Nós estamos apenas confirmando o que a lei diz. Senhor presidente, peço a palavra.
Quando o vereador achei que fala em perder meia hora, sentar na cadeira de presidente não é ser positivo, não. Tem que perder horas mesmo. Como eu perdi, eu não tenho tempo para acompanhar a construção. Eu tive tempo para acompanhar a construção. O senhor não está tendo tempo para acompanhar a construção. Perder meia hora em São Paulo atrás de uma coisa, eu perdi muitas meia horas, juntamente com o prefeito municipal. Então, ser presidente não é apenas assinar como presidente, é perder horas mesmo. Aquilo que está discutindo é essa apropriação das ideias. A primeira ideia, e não entrei para uma indicação da Zona Azul, não. O senhor veio nas análises das indicações, aí tem muitas indicações que eu fiz sobre trânsito. E na última sessão eu falei do desvio do trânsito da Valparaíso. Então, eu fiz um estudo também, antirregimental, já como foi falado no artigo 221. Se queremos votar como requerimento, nós votamos, mas aí estamos infringindo o regimento interno. Isso não é da minha feitiçaria. Desculpe, seu vereador Exaltino. Dá licença só um pouquinho, vereador Celestino. Mas 2 anos se passaram nessa Câmara, passando por cima de regimento interno, de Constituição até. Então me caçaram. Então me caçaram. Que menos me caçaram, então? Olha, é só seguir o regimento aqui, ó, minha filha. Só seguir o O senhor regimento, me mesmo caçam. sabe que passaram por cima. Olha, vou mostrar só uma coisinha que eu tenho aqui e que trago comigo nos 2 anos que nós tivemos aqui na Câmara. Para vocês verem, olha, vocês sabem o que é isso aqui? Um rolo compressor que vocês passavam em cima de tudo. Tá certo? Agora o senhor vem falar em regimento interno, em lei orgânica do município. Sabe quando é o fórum de Boituva? Sabe onde fica o fórum de Boituva? Isso. Você conhece a pequeníssima junta do fórum de Boituva? Se quiser, apresenta ela para a senhora. Vamos, se a gente pegar todas as vidas, vereador. Tenho todos gravados. Senhor presidente, em nome do colega, eu, na realidade, eu acho que essa Câmara de TV, na entrada da cidade, com o fechamento, eu já fiz até esse pedido. E eu acho de bom grado isso daí, eu acho que não é errado. E também eu acho que essa pessoa que desvia do pedágio unicamente para não se pagar pedágio, eu acho que é um abuso na nossa cidade. Eu realmente sou a favor, se vai entrar em forma de requerimento ou de indicação, é outro problema, se é de um jeito certo ou de outro que seja, mas eu sou favorável, porque eu acho que realmente é um abuso que fazem para a Boituva, porque olha, esses dias estava um trem aqui na linha, e eu estava aqui para baixo do friso, estava até ali, fechado. Não é possível, nós não temos carro suficiente para ter um trânsito desse tamanho. Só quem não enxerga, quem não vê, que um monte de gente que passa aqui somente para desviar da pedágio. Eu acho que isso é um abuso e nós temos que acabar com esse abuso. Eu sou realmente favorável que se indique ao prefeito e ele que resolva da melhor maneira que ele achar que deve ser feito, mas que realmente estão abusando e o circuito de TV é bom porque realmente vai identificar quem entra dentro da nossa cidade. E seria excelente até que tivesse em todas as entradas como pedido. Como não vem em todas as entradas, pelo mínimo nessa, e que largue mão de querer desviar de pedágio. Eu acho que pague o pedágio e passe normalmente. Se quiser passar na nossa cidade, que pague, porque eu acho que está errado. É isso que eu devo dizer. Senhor presidente, eu queria só comentar uma coisa. Quem fala o que quer ou o que não quer, né? O senhor disse que o senhor tinha muito tempo para cuidar da construção da Câmara, né? O senhor tinha tanto tempo que se eu mantivesse aqui o projeto do jeito que estava, eu ia ter que comprar mesa beliche para os vereadores trabalharem. Tá? E o senhor cuidava tanto da Câmara, tinha tanto tempo para cuidar da Câmara, que eu tenho aqui várias portarias emitidas em sua gestão que nem foi assinada. Estão tudo sem assinar aqui. Tá?
Não vou entrar em outros nessa questão, senão eu vou ter que falar umas 3 horas aqui sobre irregularidades dentro da Câmara. O senhor conhece o Tribunal de Contas? Conhece o local do Fórum de Boituva? É possível que um dia desse tenha que conhecer. Uma perguntinha só, quem que está na presidência? Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo que a propositura, no meu entendimento, ela deve ser na forma de indicação. Com relação ao conteúdo da propositura, eu concordo quando a vereadora Neuza disse, quando o vereador João Pedro disse, de que existem coisas novas nessa propositura. E realmente existem. Existe a possibilidade de se aproveitar o universitário, existe a possibilidade de colocar as câmeras de vídeo, existe a possibilidade de dar o destino que está se propondo ao Senado. Eu acho que realmente essas 3 coisas, elas são realmente, nesta sessão, coisas novas. Com relação aos considerandos, eu entendo de que, na verdade, ela não é uma coisa nova. Ela, na verdade, ela foi discutida nessa Câmara aqui já por várias vezes e foi encaminhada ao senhor prefeito. E nós temos conhecimento, quer fazendo parte da comissão que o vereador Pedrinho faz, a vereadora Neuza faz, o vereador Nivaldo faz, quer através das visitas que o presidente tem feito, e aqui fica uma ressalva de que realmente foi o presidente João Pedro que marcou a audiência com o Getúlio Ranachiro, mas eu gostaria de dizer de que também das outras vezes que nós fomos convidados, nós temos certeza de que, se assim fôssemos, nós estaríamos também presentes. Na verdade, eu vejo a coisa da seguinte forma. O nosso presidente, não no exercício, mas a licenciada, ele tem dito sobre a valorização do poder legislativo. E eu entendo que se nós, não numa sessão, mas se nós, fora de sessão, se nós tivéssemos feito uma reunião e condensado tudo aquilo que já foi feito a nível de municipalização, a nível de trânsito, a nível de sugestões, eu tenho certeza de que o documento em si seria uma manifestação do Poder Legislativo com relação a um assunto bastante sério, um assunto que nós temos certeza de que, quando um está reivindicando para si a autoria, eu entendo de que isso daí é uma manifestação de que realmente as pessoas estão preocupadas. Preocupadas no sentido de se buscar uma solução. O que nós não devemos, eu entendo dessa forma, nós não devemos querer tirar o mérito. O que nós temos que, na verdade, é avaliar cada sugestão, tá certo? No sentido de aprimorarmos e resolvermos um problema. E o que a gente tem visto, na verdade, com relação à municipalização, com relação ao trânsito, com relação ao pedágio, na verdade, é um amadurecimento de ideias, é um amadurecimento de sugestões. Se nós formos acompanhar os jornais têm noticiado isso. Se nós formos até o Executivo, nós vamos ver que o Executivo tem trabalhado em cima disso e tem citado, inclusive, não só o trabalho do Executivo, mas tem citado o trabalho do Legislativo e principalmente do próprio Conselho. Então, a ressalva que eu faria nesse momento é com relação ao encaminhamento da forma de requerimento e também na oportunidade que nós estamos, vamos dizer assim, deixando de se manifestar em conjunto, no sentido de condensarmos, como eu disse, todas as sugestões que estão aí. Na verdade, o tempo está passando, mas nós temos consciência de que a coisa não está engavetada. A coisa está sendo sim discutida. Nós discutimos já, e eu e o vereador João Pedro participamos de uma reunião, onde se buscou a respeito do programa para se implantar a municipalização do trânsito, a cobrança das multas. Está se falando em termos de emplacamento, está se falando em termos da colocação do pedágio. Na reunião que nós tivemos aqui, da Fundação João Labronice,
o prefeito, como conselheiro, manifestou a intenção de se cobrar o pedágio, na medida do possível, ser destinado alguma coisa para o hospital. Afinal de contas, o hospital atende o pessoal da Castelo. Colocou a respeito da possibilidade de compra e privatização, e com esse número de veículos que trafegam pelo município, que sejam, vamos dizer assim, então, criadas as alternativas em termos dos outros pedágios. Então, eu entendo que esse momento aqui não é o momento de nós discutirmos exatamente quem foi quem. Eu acho que esse momento aqui é o momento de nós analisarmos exatamente a necessidade que nós temos de encontrar uma solução. Eu tenho certeza de que, se tivesse sido feita uma indicação no sentido de sugerir que com a municipalização ou com a instalação do pedágio fosse colocado universitário para se trabalhar, se fosse feita uma indicação no sentido de que com o andamento da municipalização e dos pedágios, com a arrecadação, se colocasse câmeras de vídeo, eu tenho certeza absoluta de que passaria tranquilamente como passou todas as outras indicações. O que, na verdade, no meu modo de ver, acabou, de uma certa forma, conturbando o andamento dessa propositura, foi exatamente nos consideramos. Porque, na verdade, a coisa não está parada, a coisa está em andamento. Então, eu sou sincero em dizer, particularmente, eu entendo e vou manter minha convicção de que, como a própria propositura diz, é uma proposta que está sendo encaminhada, eu entendo como indicação, mas eu acho que nós não podemos desconsiderar as sugestões que estão sendo levadas adiante. Eu queria só complementar dizendo o seguinte, que volto a dizer o seguinte, sabe, aqui ninguém está não para, como disse o vereador aí, para tomar ideia de alguém, etc. Tá? O que nós queremos, na verdade, é colocar em prática as coisas, sabe? Porque às vezes fazer indicação por fazer, para ficar guardado em gaveta, não nos adianta nada. Tá? Requerimento ou indicação, tá? Se o prefeito vir atender ou deixar de atender, eu acho que não muda nada, tá? O pessoal fala tanto em requerimento, tá? Isso é antirregimental, etc. A única diferença que eu vejo entre um requerimento e uma indicação é que a indicação, se eu mandar para o prefeito, ele não é obrigado a me dar resposta. E o requerimento, ele é. O que tem de antirregimental nisso? O que há de antirregimental nisso? Eu não sei. Aqui está escrito o seguinte, artigo 221. Não é permitido dar forma de requerimento a assunto que constitui objeto de indicação. Bem, o que muda isso aqui? Você está com o presidente ou com o vereador? Estou com o vereador. O presidente é o senhor. Você vai mais adiante no regimento, você vai mais adiante quando eu falo do requerimento escrito, Por favor. de forma ele deve ser dado, na sequência. Ele vai dizer que o requerimento é toda a propositura que existe em resposta do prefeito, pedido de informações. Artigo 214. Que implique decisão e resposta. Eu estou fazendo uma proposta para o prefeito e eu quero uma resposta. Quero saber se ele vai ou não vai aceitar a nossa proposta. Eu quero uma proposta, uma resposta do prefeito. Hã? Eu não... Como? Lógico, estou propondo. Estou dizendo aqui que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal as seguintes propostas. Então, se o prefeito não for me atender, eu quero que ele me responda por que ele não vai atender minha proposta. Eu quero que ele justifique por que ele não vai me atender. Por isso que eu volto a repetir, isso daqui é um requerimento sim. Em forma de proposta, mas é um requerimento sim. Se nós não fomos atendidos, eu quero saber por que nós não fomos atendidos. O senhor vai ter resposta, porque a indicação que ele não é obrigado a responder? Olha, eu não sei o que os senhores estão criando em casa. Nós estamos só aqui tentando levar alguma coisa de boa para o município, só isso, gente. Se vocês não estão de acordo com o assunto, vocês votam contra e pronto. Vereador, eu apenas manifestei o meu ponto de vista.
O senhor que está insistindo. Se os senhores não estão de acordo com o nosso requerimento, vocês votem contra. Não é, o voto não é individual de cada um tem a sua vontade própria de votar a favor ou contra. Vote contra, então. Agora, isso é um requerimento, sim. A forma que eu fiz é requerimento. O senhor coloca dessa forma, porque nesse momento o senhor está com o vereador, depois o senhor pega a presidência de volta e o senhor mantém. Se o senhor não fosse o vereador nesse momento, o senhor não se colocaria como o senhor. Nesse momento eu estou falando com o vereador, daqui a pouco eu falo com o presidente. Com o presidente o senhor vai manter. O vereador. O senhor quer que eu passe para o presidente em exercício definido, decidido? Quer que passe para ele? Ok. O que é? Você quer o quê? O senhor vai dar encaminhamento de comunicação ou requerimento? Comunicação, requerimento? Eu dou como requerimento. Quem tiver desacordo, vote contra. Licença, não tenho nada contra o Pedro e contra Deus. Só eu voto contra, porque eu sou contra a cobrança da liberdade de carta. Deixa bem claro isso. Eu acho que é um direito de cada um. Votar contra ou não. Mas aí que está a incoerência. Mas aí que está a incoerência, porque a senhora mesmo disse de que isso daí é uma proposta que vai ser votada quando vier o projeto de lei. Como é que eu vou votar contra? Veja bem, como é que eu vou votar contra o requerimento? Porque eu sou contrário a um item dele e sou favorável aos demais. Por isso que é em forma de indicação, porque é uma proposta, vereador. Ô, vereador. Você se lembra quando os professores estiveram presentes aqui com uma moção de apoio à não municipalização do ensino? Nós todos aqui poderiam ter votado. Claro. Não, então, o que o senhor disse? Eu não vou votar. Tá certo. E eu não quiser a respeito disso. Se for Então, colocar eu vou votar. eu acho que é uma opinião de cada um. Não é verdade? E vou solicitar o parecer da consultoria. Eu acho muito bom. Nós temos consultoria para isso. Senhor presidente. Eu posso pedir adiamento para esperar a resposta dele? Aí não é comigo. Senhor presidente, eu solicito ao senhor que coloque em votação, se assim o senhor decidir, como requerimento. Eu queria dar uma sugestão, já que vou lhe falar os nomes do movimento, a gente está aqui para procurar soluções, né? De fato, o conteúdo é cheio de coisas boas, que vem trazer melhorias para o município. Eu dou aí uma opinião, vamos colocar como indicação e todos subscreverem. Essa é a minha. Para não existir um voto contra, outro a favor, nós estamos aqui para ajudar, não para trabalhar. É verdade. Eu como parte da comissão aqui criada pela Câmara, eu também sou favorável a essa comunicação em todos nós, porque tem coisas que nós concordamos, tem coisas que nós deixamos de concordar. Na verdade, tem coisas polêmicas e tem coisas que nós acatamos. Eu, como parte dessa comissão, então, sugeria ao senhor presidente que entrasse comunicação e todos nós assinaremos. Vou pôr em votação o requerimento verbal do vereador Lei, em forma de indicação, requerimento 8/99. O pedido verbal do vereador Lei em discussão. Eu concordo com o que o vereador colocou, e justifico porque eu concordo e subscrevo dessa forma. Porque veja bem, eu tenho dúvidas ainda com relação à cobrança. Só que nesse momento você vai ter condição de você discutir isso daí. Senhor presidente, também gostaria, faça minhas palavras com o meu colega também, eu também subscreveria. Só que, como eu disse, tem um item pendente, então comunicação, sem dúvida alguma, que eu também escrevi. Senhor presidente, tudo bem. Olha, eu estou um pouco preocupado se, no fundo, isso vai com indicação e requerimento. Eu não vou brigar a noite inteira por causa disso, não, tá? O
o que realmente é interessante é o conteúdo dele, é isso que nos interessa. É isso que nos interessa, tá? Agora, eu acho que está havendo uma confusão aí quando se fala em requerimento e indicação, tá? O fato de vocês aprovarem um requerimento com essa proposta não significa que o prefeito tem que necessariamente colocar no projeto de lei dele isso que está escrito, dá licença. O requerimento verbal do vereador por lei em votação. Aquele que discorda se levanta e aqueles que concordam permaneçam sentados. Aprovado a indicação verbal do vereador por lei. O requerimento 8/99 vai como indicação. Só um minuto, sobre o processo. Pela forma como o vereador Exaltino começou a falar sobre o requerimento. De que era demagogia, que estavam usando tudo o que tinham falado aqui em sessão. Senhor presidente, eu gostaria de subscrever então a indicação. E foi isso mesmo que eu falei. Vocês pegaram todas as indicações que teve nesses 2 anos e fizeram esse compêndio de tudo que foi falado. O que se discutiu também não foi o teor, se for requerimento de indicação. Vamos chegar num acordo, como diz a vereadora, não vamos polemizar. Depois você está dando encaminhamento, tá certo? Já passou pela maioria da indicação? A sugestão do Orley está de parabéns, viu? Boa ideia. Não toma uma 51, boa ideia. Está em sessão, hein? Antes de eu tomar a palavra, de eu voltar a tomar a presidência, só queria dizer o seguinte, viu? Nós, a partir de agora, vereadora Nesa, não podemos buscar ir por aí pela região ou por qualquer local, qualquer projeto, sabe, e trazer para cá, porque certamente nós estaremos, como é que se diz, roubando ideias, né? Temos que pedir o aval da Câmara. Exatamente, isso. Não vou responder, é verdade. Gostaria de passar a presidência para o vereador João Pedro. Obrigado, vereador Beto. Deixa eu me sintonizar aqui. Passamos agora à leitura das indicações. Indicação 75/99 do senhor vereador Luiz Reginaldo Pereira. Indicação 75/99. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que essa subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: a iluminação da rua Ricardo Perim, conjunto habitacional do CDHU. Justificação: ali estão localizadas centenas de habitações onde moram famílias de trabalhadores. A ausência de iluminação implica constante risco para os que trabalham à noite e para os que estudam em colégios noturnos. Sala de Sessões, 20 de abril de 1999. Luiz Reginaldo Perim, vereador. Indicação 76/99, de autoria do vereador Valdemir Campos. Senhor presidente, indico à mesa, após ouvido plenário, no sentido de que sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para dar continuidade à rua Ana Viana, Vila do Ginasial, saindo até a rodovia SP-129, minimizando assim o grande fluxo de veículos nas casas populares CDHU e também dando bom acesso para as futuras faculdades e as indústrias. Sala de Sessões, 22 de abril de 1999, Valdemir de Campos, vereador.
Indicação número 77/99, da autoria do vereador Vanderlei de Campos. Senhor Presidente, indico a mesa após ouvir o plenário, no sentido de que sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para a colocação de faixa de pedestre para os alunos da EMEI, professora Alzira Augusta Ribeiro Viana, e a colocação de placas de atenção crianças na rua São Paulo, nas proximidades da escola Vila do Olímpio, sala de sessões, 22 de abril de 1999. Valdir de Campos, vereador. Indicação 7899, de autoria do vereador Celestino Correia. Senhor Presidente, indico a mesa após ouvir o plenário no sentido de que sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para tapar um buraco na rua Ana Viana, próximo ao 387. O asfalto afundou e a água fica empoçada, aumentando ainda mais esse buraco. Há reclamações dos moradores solicitando uma solução em regime de urgência. Sala de sessões, 26 de abril de 99. Celestino Correia, vereador. Indicação 79/99, de autoria do vereador Celestino Correia. Indico a mesa após ouvir o plenário, no sentido de que sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para que seja colocado ponto de engraxate na Praça Matriz, onde já existe um coberto em frente à sorveteria, e na rodoviária, construírem abrigo e autorizarem suas permanências utilizando pontos e ônibus para se protegerem da chuva. Estas humildes crianças precisam trabalhar para ajudar no sustento de suas famílias. Sala de sessões, 26 de abril de 99. Celestino Correia, vereador. Indicação número 80/99, de autoria do vereador Celestino Correia. Senhor Presidente, indico a mesa após ouvir o plenário no sentido de que sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias junto ao departamento competente da municipalidade e outros órgãos envolvidos para que se efetue a correção de uma placa indicativa, pois na rua Coronel Arruda Botelho, passando a rua José Assate Atala, existe uma placa indicando que o sentido para Porto Feliz é virar à direita na rua João Leite, porém é contramão virar à direita nesta rua. Esta placa confunde os motoristas, podendo ocasionar acidentes, portanto é necessário alterar a placa e efetuar a correção de sentido. Sala de sessões, 26 de abril de 99. Celestino Correia, vereador. Indicação 81/99, de autoria do vereador Benedito Roberto Neto. O vereador que essa subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada científica ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: que seja estudado, através do setor competente da municipalidade, para a realização e comemoração das festividades da Boituva 99, o primeiro festival de música evangélica com a participação de todas as igrejas de Boituva, para o encerramento do festival contratando um artista evangélico. Para maior brilhantismo dessa festividade evangélica, peço para que a cópia dessa proposição seja encaminhada ao senhor presidente da Câmara Federal, deputado Michel Temer, para o mesmo fazer convite ao colega deputado Matos Nascimento, um dos maiores cantores evangélicos da atualidade, para um show aqui em nossa cidade. Se não der para vir no aniversário de cidade, agendar em outro dia, disponível para as vossas excelências. Boituva, sala de sessões, 24 de abril de 99, Benedito Roberto Bonelli. Vai assinado por 3 mais vereadores. Moção de profundo pesar, de autoria do vereador Celestino Correia. Senhor Presidente, propomos à mesa, após ouvir o plenário, que seja constatada em ata e oficiada à família que uma moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio de Pada Outro, recentemente acontecido. O senhor Antônio, de tradicional família de nossa cidade, com seu falecimento causou profunda dor e tristeza em todos que a conheciam. Propomos mais que seja oficiado o senhor chefe do executivo, para que seja dado o nome do senhor Antônio a uma rua ou a
um próprio da municipalidade. Sala de sessões, 26 de abril de 99, Celestino Correia, vereador. Presente moção de pesar está em discussão. Votação. Quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que fique em pé. Aprovado a presente moção. Moção de profundo pesar de autoria do vereador Valderi de Campos. Senhor presidente, propomos à mesa, após ouvir o plenário, que seja constatada em ata e oficiada à família de uma moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Humberto Cisoto, recentemente acontecido. O senhor Humberto Cisoto, de tradicional família de nossa cidade, com seu falecimento causou profunda dor e tristeza em todos que conheciam. Propomos mais que seja oficiado o senhor chefe executivo para que seja dado o nome do senhor Humberto Cisoto a uma rua ou a um próprio da municipalidade. Sala de sessões, 22 de abril de 99, Valderi de Campos, vereador. Presente moção de profundo pesar está em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem com sua aprovação, que permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem em pé. Aprovada a presente moção. Moção de congratulações, de autoria do vereador Luiz Reginaldo Pereira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que essa subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja consignado o voto de congratulações aos senhores João Alfredo Marques e José Arnaldo Zucarone Júnior pelas suas investiduras nos esportes boituvenses. Requer ainda que seja dado conhecimento aos ilustres cidadãos. Sala de sessões, 20 de abril de 99, Luiz Reginaldo Perim, vereador. Presente moção de congratulações está em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem com a sua aprovação, que permaneçam sentados. Os que discordarem, que fiquem em pé. Aprovado. Bom, antes de iniciar a palavra, queria comunicar que a Câmara Municipal, esses últimos dias aí, nós fizemos um seguro contra incêndio e roubo dos pertences da Câmara Municipal. Aliás, algo que nunca foi feito aqui. Se a Câmara pegasse fogo, certamente nós perderíamos tudo. Comunicar também que no dia 20/4 de 99, portanto dentro da data legal, a Câmara Municipal recebeu o 12º do mês de abril. O engenheiro André Fortes apresentou algumas modificações no projeto da Câmara aqui. Gostaria de saber, senhores, se querem falar já sobre o assunto ou vocês poderiam ficar logo depois da sessão. Tudo bem? Vou comunicar aos senhores vereadores, e especialmente também às comissões, e a partir de hoje, então, de acordo com aquilo que compete a mim decidir, todos os projetos de lei recebidos
seja do Executivo ou de autoria de algum vereador, será antes publicado com seu inteiro teor e inclusive com a exposição de motivos do projeto. Antes de ser remetido às comissões. Isso será comunicado publicamente a toda a população, porque, como os vereadores sabem, qualquer cidadão poderá requerer presença na reunião das comissões e, eventualmente, apresentar sugestões que seriam avaliadas por essas comissões. Eu já disse outro dia, volto a repetir, estou fazendo isso primeiro para cumprir regimento, o que nunca foi feito nesta Câmara Municipal, e segundo, eu acho que a população tem sim, volto a repetir, que conhecer o projeto antes dele ir para discussão e votação, porque assim a comissão terá condições de avaliar eventualmente sugestões do cidadão, da comunidade, da entidade, enfim, de quem realmente tem interesse no projeto, que não somos só nós vereadores, só nós legisladores, mas sim toda uma comunidade. Então, logo que nós publicamos, nós já fazemos menção nessa publicação quando é a reunião das comissões. Eu não sei se foi decidido um horário assim definitivo das comissões? 19 horas. Então nós vamos, além de publicar, comunicar que as reuniões estarão avaliando aquele projeto às segundas-feiras em que não hajam sessão, às 19 horas. Senhor presidente, só esclarecimento. Sim. O projeto vai entrar, Já vai chamar entrar. a comissão, e nesse meio tempo vai ser publicado. Exatamente. A ideia é publicar, como a comissão se reúne na segunda-feira seguinte, a ideia é comunicar então no meio da semana. Bom, da minha parte basicamente é isso. Gostaria de passar a palavra ao vereador Dr. Exaltino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, após várias solicitações e reclamações dos cidadãos de Boituva a respeito do preço do combustível aqui em nossa cidade. Pela pesquisa que eu fiz na região, Boituva é um dos municípios que tem a gasolina mais cara da região. Antigamente, os postos de gasolina faziam greve para aumentar de 4% a 6% o lucro. Hoje, esse lucro está em torno de 35%. Para minha surpresa, em Peró, é vendida gasolina a 0,88 centavos. E aqui em Boituva, gira em torno de 1,10 centavos. E mais a minha surpresa ainda, que a Prefeitura fez uma licitação para a entrega de gasolina e foi votado, o posto que ganhou vai vender a gasolina a 0,72 para a Prefeitura. Então vou tomar algumas medidas para que possa reverter, ou pelo menos que os postos de gasolina mostrem essa planilha de custo. Outra coisa, gostaria de falar a respeito de Parque Novo Mundo. Eu mandei fazer um levantamento daqueles terrenos que as pessoas começaram a construir, isso há 5, 6 anos atrás, e não terminaram suas obras. Tem muitas terrenos lá que estão apenas com alicerce. E tantas pessoas precisando de terreno. É uma disparidade, porque se essa pessoa pegou o terreno porque precisava, pelo menos ela tinha que fazer alguma coisa e construir. Já conheço casos que ganharam terreno, não tiveram condições de construir, mas fizeram tipo um barraco e depois começaram a construir devagar. Pelo menos saíram do aluguel e tiveram seu terreno. Então não é lícito essas pessoas terem esse terreno, e tem muitos desses
do terreno que estão vendendo o terreno, junto com a alicerce. Então, pedimos em torno de R$10 mil pelo terreno. Então, eu mandei fazer um levantamento no SOS, no CIP, para que possa cumprir e talvez pegar esse terreno de volta e entregar para as pessoas que necessitam. Palavra o vereador Beto Goulart. Bom, primeiro de tudo, queria esclarecer aqui também a virtude que eu peguei a presidência, não deu para mim expressar o que eu queria falar. Em relação ao requerimento, lá na expressão, eu acho as ideias muito inteligentes, né? A única coisa que sou contra é a cobrança de veículos. Só isso, o resto eu acho muito boa as propostas. Me inscrevi para falar sobre as verbas, que a gente esteve hoje, eu e o vereador Luiz Peri em São Paulo e o prefeito, estivemos na Secretaria da Habitação e lá, através da intercessão do deputado Gilberto Nascimento, conseguimos uma verba de 10.567 destinado ao CDHU para a implantação na infraestrutura lá, e o qual o prefeito vai iluminar aquela parte que está faltando lá e vai aproveitar asfaltar aquele trecho. E uma verba de R$100 mil destinada à infraestrutura do novo conjunto habitacional dos apartamentos que estão para vir. E hoje também estivemos em São Paulo com o deputado Michel Temer, a qual também queria comunicar aos meus colegas aqui da Câmara, que eu passei ao PMDB, e ao qual o Michel abonou a minha ficha e a do vereador Luiz Peri. Obrigado. Palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de passar uma informação que é bastante promissora e importante para o nosso município. Algum tempo atrás, nós recebemos uma informação, através muitas pessoas que talvez lembrem dele, do José Antônio Bonelli, que hoje ele reside em Indaiatuba, a respeito de um programa chamado Programa de Expansão da Educação Profissional. O município de Indaiatuba conseguiu esse recurso e ele então passou essa informação, nós acabamos indo atrás, e através também do deputado Michel nós recebemos alguma documentação no sentido de que forma que deveria ser encaminhado esse programa. Esse programa de expansão educacional, ele é importante porque ele visa a expansão, a modernização, a melhoria de qualidade e permanente atualização da educação profissional no país, através da ampliação e diversificação da oferta de vagas e principalmente da profissionalização. Então existe uma série de itens que é possível você atender dentro desse programa: agropecuária, construção civil, mineração, recurso pesqueiro, construção naval, turismo e lazer, hotelaria, alimentação, comunicação. São 20 itens. A intenção, na verdade, em levar esse trabalho adiante está sendo em cima daquela ideia que era através da FATEC, daquele curso de tecnologia agroindustrial. E essa é uma ideia que está sendo trabalhada em cima, porque na verdade o projeto em si, ele precisa convencer os órgãos governamentais, tá certo? Para que sejam, vamos dizer, enquadrado o referido projeto. Esse projeto ele tem recurso a fundo perdido, 25% seria do MEC, 25% do Fundo do Amparo ao Trabalhador e 50% restante seria através do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa documentação está sendo elaborada e brevemente estará sendo então dado encaminhamento no sentido de se conseguir esse recurso, o qual proporcionaria não só a implantação do curso ou dos cursos, mas principalmente a construção do local para o funcionamento dele. Então nós estamos trabalhando em cima desse sentido
para que realmente, vamos dizer, a gente possa tentar enquadrar o nosso município, voltando esse lado da indústria, voltando para o lado do turismo. A palavra, vereadora, né? Eu quero fazer um comentário sobre uma matéria, mas que o nosso vereador Zaltinho vai falar que eu estou me apossando da ideia dele. Me inscrevi para isso e vou fazer esse comentário sobre a matéria que saiu na televisão, que acho que todos devem ter visto, com respeito a uma cidade onde o combustível era o mais caro do Brasil, era 1,09. Eu acho que não é, não, porque aqui em Boituva também nós estamos pagando isso. E lá dizia que era um cartel. Não sei como se fala um cartel, nem sei se é ou não, mas eu acho que Boituva precisa fazer alguma coisa. Os donos de postos acho que devem se reunir e ver que forma eles poderiam abaixar um pouco o combustível na realidade. Isso eu acho que é uma reunião que eles vão ter que fazer pela pressão que os boituvenses estão fazendo. E, vereador, não estou me apostando da sua... Tá certo? O perigo, vereadora, nós conversamos sobre esse assunto hoje, e eu dizia à senhora que eu pretendia promover uma reunião com os donos de posto. É melhor não promover, porque senão o vereador vai dizer que eu roubei a ideia dele. Senhor presidente, nobres colegas, realmente a palavra do Dr. Zaltinho eu também apoio bastante, embora eu tenha o carro, deixei até com o filho que eu não posso dirigir, mas a gente vai nos postos e vê fora, é uma diferença muito grande. Eu acho que realmente, inclusive eu faria uma sugestão até aí, que realmente o prefeito também tomasse providência nesse sentido, porque não é possível a nossa cidade pagar mais combustível mais caro do que nas outras cidades, porque o combustível não são todos a mesma coisa. E eu tomei uma com o pão já, porque eu cheguei a pesar diversos pão em padaria e o pão chegava a dar 40, 45 gramas. Daí entrei e pedi a vinda do Procon. Isso daí, nessa padaria que não pesava o pão certo, hoje já está pesando, já foi corrigido. Agora eu acho que o combustível, doutor Zaltinho, o senhor tem que ter uma sugestão firme que tome-se uma providência, porque não adianta comentar aqui e ficar na mesma coisa, não resolve nada. Eu acho que tem que realmente que tome-se uma providência, porque Boituva não pode ser sacrificada mais do que as outras, certo? E Boituva não precisa saber uma coisa, o comércio nosso é muito mais grande do que toda a cidade. Olha, vem muita gente de Cerquilho, o pessoal fala, olha, Cerquilho é isso, Cerquilho é aquilo. Olha, filho, eu estou vindo para cá porque o comércio de Cerquilho perde disparado para Boituva. Então, acho que Boituva é uma cidade realmente que está em crescimento, que tem um comércio bom, mas acho que o respeito com a população faz parte desse comerciante. Porque eu acho que esses postos tem que tomar uma providência, porque a senhora falou do cartel, realmente se a dona Rosa falou, realmente se o preço for tudo combinado, porque realmente é uma combinação. Então eu acho que o que nós devemos é comunicar, como o senhor Dr. Zaltino começou esse assunto, se precisar eu assino junto, porque o medo de nada não tenho, porque graças a Deus eu não faço mal para ninguém, não tenho sido para nenhum. Então, se precisar assinar juntos, para que você venha um PROCON, venha alguém, que realmente você tome uma providência, porque não adianta comentar aqui, somente comentário e deixar em vão. Então, eu acho que deve ser tomada uma providência, e eu sou favorável, porque o nosso povo não pode ficar nessa situação de abuso, porque isso daí é um abuso do nosso povo. Eu, quando às vezes peço o nosso fiscal da feira para aceitar produtor de outra cidade, mas não é daqui, meu filho. A lei da oferta e a lei da procura. Nós temos que ter realmente um preço a favor do povo. Agora, esse exposto nesse preço aí,
está contra o nosso povo. Então veja aí, o que já que o senhor iniciou isso daí, doutor Datino, eu assino junto, pode contar comigo, a dona Neuza também, eu acho que todo mundo aqui, porque na realidade não é possível o nosso povo ficar perdendo dinheiro na vista de todo mundo, porque todo lugar que a gente vai, vê gasolina 75, 73, 74, 75, 30 dias ainda para pagar. Por que aqui é mais caro e não tem prazo? Eu acho que deve ser tomada uma providência para que realmente esse povo, esse comércio nosso, saiba respeitar o nosso povo, porque o nosso povo merece. A respeito de gasolina, eu já fui proprietário de posto de gasolina, eu poderia explicar mais ou menos. Muitas pessoas já me procuraram a respeito de preços de combustível alto. E só que em meios legais, eu, no meu ponto de vista, e como ex-proprietário de posto de gasolina, não tem como punir os postos de gasolina. Por quê? Porque o preço na companhia é um preço em nota fiscal elevado. E o preço nas distribuidoras é bem baixo. Então, se ele compra, por exemplo, na companhia, ele tem que vender caro. Ele compra caro e vende caro. Se ele compra na distribuidora preço baixo, porque eles não recolhem o imposto, porque o imposto é recolhido antecipado. E as distribuidoras entram com uma liminar no DNC, né? Então eles entram com uma liminar que eles não pagam esse imposto antecipado, né? E a companhia paga. Então tem essa diferença. É lógico, se o posto de gasolina comprar na distribuidora sem nota, você não vai saber. E tem a nota da companhia, então não tem como você punir o posto de gasolina. Então eu não sei. Muitas pessoas já me procuraram, eu nem entrei nesse método, porque é difícil você punir o dono de posto de gasolina. Em referente a isso daí. Mas aí eu acho que é por isso que eu digo que deve haver. A não ser que você pegar uma filmadora, filmar o cara, a placa do cara, se autuar ele, né? Daí o negócio vai longe, né? Não, aí que eu disse Entendeu? que deveria haver uma reunião entre os donos dos postos e ver o valor que eles possam colocar mais baixo. Que é alto, o valor da nota fiscal da economia é um valor alto, sabe? Só que nós temos, como disse em Peró, eu sei de muita gente que está indo abastecer em Peró a 89 centavos. Agora nós estamos a quantos quilômetros? A 4, 5 quilômetros. Eles vão perder, eles vão ser obrigados. Então por isso que comentei, né, que a ideia era tentar fazer uma reunião com os donos de postos, tá? Porque quando o vereador está falando punir, não, a ideia não é punir. A ideia é sentar com eles e saber o porquê, tá? Buscar justificativo por que a gasolina em Boituva custa mais caro do que aquela que é vendida em Perol, Sorocaba, Itatuí, sei lá onde. Então, buscar essa justificativa. É lógico, evidente, nós não vamos saber por dentro do documento que existe, mas se ele apresentar uma nota que ele compra caro e por isso ele vende caro, não podemos fazer nada, realmente fica difícil. O importante é saber que está sendo questionado. Senhor presidente, uma sugestão. No caso aí, já que o assunto está se passando pela Câmara, eu gostaria que o senhor consultasse os demais partes dessa casa para mover uma reunião com os donos de posto, não nessa casa de lei, porque na realidade existe um problema e onde existe problema tem que haver solução. Então eu acho que seria uma boa, porque eles que venham aqui, que tragam a nota, que comprovem, que mostrem, e daí uma sugestão que eu faço também aos jornais da cidade, que o que for cobrar mais barato, que ponha no jornal, porque daí todo mundo vai naquele posto e o que vai cobrar mais caro, ele vai perder a freguesia. O único é a lei da procura e da oferta. Então vamos trabalhar nesse sentido, para que realmente se corrija, porque se no outro lugar é mais barato, porque muito é mais caro. Nós estamos aqui para defender o nosso povo, o nosso eleitorado, a população. Não estamos aqui para aceitar a regra do jogo que eles impõem. É isso que eu digo. Isso é um requerimento ou uma indicação? Isso é um requerimento ou uma indicação? Eu estou fazendo uma indicação. Uma indicação. Eu já fiquei sabendo que em Perópolis vai sair um terceiro posto de gasolina
Então, por isso que esse daí antecipou. Mas quem está Tá montando é a vendo? distribuidora, né? Não sei. Não me pergunte quem está montando, mas o dono do posto achou melhor, né, já baixar. Acho que... Bom, como disse o Celestino, quer dizer, ficar no blá 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 não vai resolver nada não, né? Então, a questão é o seguinte, tá? Os vereadores querem fazer essa reunião, querem que convidemos os donos de posto, como é que é? Não, nós convidar. Convida, não é imposição, não é convite. É uma indicação, é um convite. Não adianta nada, por isso que eu falei que a ideia do senhor é boa, mas tem que levar para frente. Não é só o senhor falar, mas tem que ajudar, porque você vê que o nosso povo está prejudicado, tem que defender o povo. Para isso que nós estamos aqui, senão não adianta nada. Muito bem. Bom, acho que marcar a data é meio complicado, né? Acho que devia primeiro falar com os postos de gasolina, tentar ajustar uma data aí, né? Se eles estariam dispostos, né? Ou então mandando um convite oficial e pronto. Churrasco vem, né? Uma boa data é segunda-feira, que as comissões se reúnem, né? Poderiam fazer um convite já. Unidade para discutir. O que vocês acham? Como as comissões vão estar reunidas às 19 horas, nós podemos convidar eles para as 18 horas? O que os senhores acham? Tá bom, então nós vamos formalizar esse convite. 19? Depois da reunião das comissões? Tá bom, 19h30. Então, 19h30 ainda. Bom, mais alguma consideração? Então, nada mais ou menos, passamos aí a ordem do dia. Queria dizer aos senhores vereadores, que o vereador Nogueira fez uma consideração na última sessão. Eu entendo o seguinte: nós temos aqui um projeto de lei de autoria do vereador Celestino Correia, que foi subscrito por todos os vereadores. E sempre se acostumou nessa Câmara, quando ocorre isso, não levar à votação a matéria, e nem a consideração de parecer das comissões. Veja, eu acho que a votação de todos os projetos, ela é nominal. Eu acho que ela deve ser votada, independente de ter assinatura ou não. E mais do que nunca deve receber o parecer, porque o fato de 13 vereadores assinar um projeto de lei não significa que ele seja constitucional. Ele tem que ser verificado no seu âmbito se ele está correto ou não, se ele é constitucional ou não. Eu entendo dessa forma. E como a matéria não fica muito clara na legislação, então eu pretendo adotar esse procedimento daqui para frente. Quer dizer, ainda que ele seja subscrito, ele será levado à votação. E também receberá parecer das comissões. Então, ordem do dia, projeto de lei 4/99. De autoria do vereador Celestino Correia. Foi lido, né? Parecer já foi lido. Eu acho que é só o... Não. Votação direta, né? A menos que alguém queira querer. Bom, projeto de lei número 4/99, de 8 de abril de 99. De autoria do vereador Celestino Correia, ele dá denominação de Natália Módulo à estrada BTV 175, que liga o SP 129 no bairro do Retiro. Então, o projeto de lei já tem parecer, está em discussão, em votação. Os vereadores que concordaram com sua aprovação, que permaneçam sentados, os que discordaram, que fiquem em pé.
Aprovado em primeira discussão. Pois não. Do jeito que nós estamos dando encaminhamento, nós demos parecer. Agora foi colocado o projeto e o parecer. Não aconteceu, mas quando aconteceu o caso, da comissão dar um parecer contrário. Aí precisaria ver se no regimento, quando é o parecer contrário, se coloca primeiro o parecer. Como aí o parecer é favorável, não votar favorável ou contrário, você está votando todos, os dois. Vamos imaginar que o projeto seja inconstitucional. Eu, como presidente da Câmara, eu tiro o projeto em votação. Se eu receber um parecer nesse sentido. Se o projeto receber um parecer de que ele é inconstitucional, embora aprovado por 13 vereadores. Você quer ter todas as comissões? Tá. Eu simplesmente tiro o projeto em votação. Ok? Então, por essa razão que eu acho que essa é a melhor forma de agir. Mas o senhor gostaria que lesse também o parecer? Não. Só fiz uma ressalva. No sentido de que o parecer pode ser contrário, não pela constitucionalidade. Bom, mas eu... Isso eu estou colocando. Aí justamente mora o perigo, porque, veja, se todos os vereadores subscreveram o projeto, tá, vai ficar meio esquisito ele no parecer. Não no parecer de Constituição, tá, de Justiça e Redação. Mas se ele entender que dentro da Comissão de Finanças e Orçamento não cabe o projeto, é complicado, né? Não, mas é por isso que eu disse na última sessão, senhor presidente, que quando o projeto recebe assinaturas de todos os vereadores, ele fica dispensado o parecer em função dessa situação. A mesma coisa não se aplica ao projeto do executivo. Tá, agora, o senhor diria o seguinte, que ainda que ele receba toda a assinatura de todos os vereadores, se ele for inconstitucional, então nós vamos deixar passar um projeto inconstitucional. Não. Se o senhor está dizendo que assinado por todos, ele não precisa receber parecer da comissão? Mas veja bem um pouquinho. Quem assinou é o próprio que vai dar o parecer? Quem assinou o projeto é o mesmo que vai dar o parecer? Bom, considerando que hoje nós temos uma assessoria jurídica que analisa cada um dos projetos, tá, e com esse daqui não foi diferente, eu diria que isso realmente o regimento ele não esclarece muita coisa, tá? Então eu diria, tá, que ele deve receber parecer. Eu sei que é complicado o que você está dizendo, é esquisito, tá? Mas o fato é isso, ele pode ser inconstitucional. Pode ser. E aí? E aí eu vou arquivar o projeto. O projeto de lei número 3/99, de 8 de abril, que dá denominação de Antônio Fogaça de Paula à Feira Livre Municipal, também de autoria do vereador Celestino Correia. Esse projeto subscrito por todos os vereadores com parecer favorável está em votação. Quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que fique em pé. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 15/99 do Executivo, que cria cargos no quadro de pessoal na municipalidade e dá outras providências. Criação, então, dos cargos de diretor de escola, educação infantil, com vencimento de R$ 840, e do diretor de escola de ensino fundamental, com um salário de R$ 1.200. O presente projeto de lei está em discussão. Aliás, recebeu parecer favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que fiquem em pé. Aprovado em primeira discussão. Bom, nada mais. Presidente, eu gostaria de colocar essa sessão extraordinária
O requerimento verbal do vereador Nogueira está em discussão, em votação. Quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que fique em pé. Aprovado o requerimento do vereador Nogueira. Nada mais havendo, a tratar declara encerrada a sessão ordinária dessa noite. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão extraordinária. Seja votado em bloco todos esses projetos aí, já que está com os parecer todo favorável, e seja lido só um dos projetos. Ok, requerimento do vereador Olei, em discussão, em votação. Quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que fique em pé. Aprovado. Portanto, para votação em segunda discussão, o projeto de lei número 3/99, de 8 de abril, projeto de lei 4/99, de 8 de abril de 99, e o projeto de lei número 15/99, de 7 de abril de 99. Em discussão, em votação, quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que fique em pé. Aprovado os 3 projetos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão. Peço aos senhores vereadores que esperem só um minutinho para a gente ver a questão da construção.